Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reinado. A solenidade de hoje, com a qual concluímos o ano litúrgico, é uma síntese de todo o mistério salvífico celebrado no decurso do ano. Com a festa de hoje, proclamamos Cristo, Rei do Universo, Cristo, Senhor de nossas vidas. E o Evangelho evidencia a natureza desse reinado, a forma como Jesus é Rei, a forma como Ele exerce o senhorio sobre nós. E a primeira realidade que podemos perceber é de onde Ele reina. Não de um trono glorioso, mas Ele reina da cruz. Porque na cruz Ele vence o pecado, vence o demônio. Na cruz Ele nos liberta. Na cruz Ele nos salva. Um rei que reina da cruz. Um rei que reina com liberdade e dando liberdade aos seus súditos. Liberdade para que possamos acolhê-lo ou até rejeitá-lo. E vemos no Evangelho vários que foram agindo de modo diferente. Uns agiram com indiferença e curiosidade, acompanharam o percurso em que Jesus carregou a cruz e o tempo em que Ele ficou crucificado. E aí tinham indiferentes e curiosos. Alguns zombadores, como os soldados, os mestres da lei e um dos ladrões. Mas também tinha, embora menor, o número daqueles que o acolheram, que ouviram a sua palavra, que permitiram ser tocados por seus ensinamentos. A Virgem Maria, sua mãe, que antes de ser mãe, foi discípula. As piedosas mulheres, João, evangelista, e o ladrão arrependido. O ladrão que disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reinado. Jesus, então, reina da cruz, reina nos dando liberdade, reina com misericórdia e com perdão, como fez com a mulher pecadora, como fez com Zaqueu, como fez com tantos outros. Reina acolhendo, perdoando e dando novas oportunidades. Reina conduzindo as pessoas à salvação eterna. E por isso disse ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é assim, ainda hoje, o reinado de Jesus. Um reinado de humildade, que concede liberdade, que concede esperança, perdão, misericórdia e amor. E também é semelhante ainda hoje a forma como as pessoas lidam com Jesus. Indiferentes, curiosas, zombadoras, e aqueles que o acolhem. Você e eu permitimos que Jesus reine sobre nós? Nós que estamos aqui nesta celebração, nós que semanalmente viemos ao seu encontro, permitimos que Jesus reine sobre nós? É preciso dar essa permissão a Ele, e que Ele possa reinar sobre as várias dimensões de nossa vida, que Ele reine sobre a nossa inteligência. E isso acontecerá se nos empenharmos em conhecê-lo mais, em conhecer a sua revelação, em conhecer os seus desígnios, sua vontade para a nossa vida. Ele vai reinar sobre nós quando dedicarmos tempo à leitura do Evangelho, à meditação da palavra, ao estudo da doutrina. Deus nos deu a capacidade do entendimento, e usamos para o estudo, usamos para o trabalho,
mas muito pouco usamos para a fé. Quantos de nós que somos católicos há décadas nunca lemos a Sagrada Escritura? Isso é uma vergonha. Quantos de nós não temos o hábito de rezar com a palavra? Embora Deus nos tenha dado a capacidade intelectual. É preciso que Ele reine sobre nossa vontade, para termos força e capacidade de amarmos renunciando, porque é assim o amor cristão, o exemplo de amor de Jesus na cruz, que reina sacrificando a vida. Somos chamados a amar sacrificando nossa vida pelas pessoas, ofertando nossa vida às pessoas. E é preciso que Ele reine sobre nossa vontade, para que consigamos identificar a nossa vontade, a vontade dEle, desejando o que Deus quer. E como isso é difícil. Podemos lembrar de Jonas. Deus disse, olha, vai para Nínive. E Jonas vai no caminho contrário. Assim fazemos nós tantas vezes. Se Deus quer que a gente vá por um caminho, vamos por outro. É muito difícil. Mas é preciso dizer a Jesus, vem reinar sobre a minha vontade. Vem reinar sobre o meu coração, para que nenhum amor humano e nenhuma realidade material se anteponha ao amor a Deus. E nós amamos as pessoas mais do que a Deus. Amamos as coisas mais do que a Deus. E é preciso não tirar Deus do centro. É preciso termos a capacidade de tornar Deus a primeira prioridade de nossa vida, porque esse é o mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Vem reinar, Senhor, sobre o nosso corpo, tendo cuidado com nossa saúde, crescendo na consciência de sermos templo do Espírito Santo e sabendo guardar o nosso corpo de exibição vaidosa. Quantas pessoas na sociedade expondo o seu corpo para que ele seja cobiçado, para que ele seja admirado, como se isso fosse um grande valor. Quantos cristãos estão caminhando nessa mesma direção, de fazer do corpo um objeto de cobiça, e ainda, não só, mas instrumentalizando o corpo para o prazer, como se ele fosse um objeto de prazer, o nosso corpo e o corpo das pessoas. É preciso que Ele venha reinar sobre o nosso trabalho e o nosso estudo, para que sejamos capazes de edificar a sociedade, contribuindo para que ela seja mais justa e mais fraterna. É preciso que Ele reine sobre o nosso tempo de descanso e de lazer, também sobre isso, para que nossa vida como um todo e em tudo manifeste a nossa fé e a presença dEle. Veja, o desafio que é desejar e permitir que Jesus reine sobre nós. Tivemos 2 bonitos exemplos essa semana, 2 bonitos testemunhos nessa edição do Miss Universo. Podemos questionar se ali era o momento ou não para usar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas o que não podemos questionar é a coragem que teve de, no evento mundial, assumir publicamente a fé. Isso não podemos questionar. Num tempo que as pessoas têm se escondido, num tempo que muitos de nós temos vergonha, assumir publicamente a fé no evento mundial, correndo o risco de ser prejudicada, isso foi bonito. Ainda também, não só como se estivesse aparecendo, mas porque depois ela diz,
eu sou consagrada a Nossa Senhora, com a sua corrente, com a sua cadeia de consagração, mostrando o seu altar, o seu lugar de oração. Então, a vida de oração, indo também para a sua profissão, indo também para a sua vida pública. E não só ela, a vencedora, a jovem do México que ganha, quando vai receber o prêmio, o que ela faz? Traça sobre si o sinal da cruz. E quando é cercada por fotógrafo, ela grita: viva Cristo Rei. Que belo testemunho. Nós que vamos no restaurante, vamos às vezes em família, temos vergonha de fazer a nossa oração, temos vergonha de fazer o sinal da cruz. Vimos essas duas jovens assumirem publicamente. É isso que desejamos para a vida dos cristãos, que a vida religiosa e a vida cotidiana e a vida profissional e a vida pública seja uma coisa só. Não somos cristãos na igreja, somos cristãos em todos os ambientes. Isso é permitir que Cristo venha reinar sobre nós. Queria terminar destacando 4 realidades. Poderia citar uma lista imensa, mas 4 realidades importantes que precisam expressar o senhorio de Jesus em nossas vidas. Primeiro, a confissão frequente. Ah, padre, eu me confesso uma vez por ano, não está bom não? Você não peca só uma vez por ano? Então não está bom não. Confissão frequente. Hábito de exame de consciência regular. Pedir perdão, porque Jesus deu a vida para que o pecado fosse vencido. E nós precisamos combater o pecado, porque Cristo não vai reinar sobre nós se imperar em nossa vida o pecado. Precisamos combater o pecado e nós o combatemos com o sacramento de confissão frequente. Segunda realidade: se Cristo reina em nossa vida, deveríamos buscar receber Jesus na Eucaristia mais vezes, e não só os domingos, porque na comunhão temos o momento mais elevado de proximidade com Deus. Pode ser que não consigamos todos os dias, mas você pode se empenhar e organizar a sua vida para que um dia na semana você possa vir comungar, talvez 2 dias. Temos crescido. Quando eu cheguei, tínhamos mais ou menos 70 pessoas em comunhão diária, ou ao menos nas missas de manhã. Com a missa da noite, temos chegado a mais de 200 pessoas comungando todos os dias, de 70 para 200. Quando temos uma terceira missa, chegamos a quase 300 pessoas comungando no dia. Isso é bonito, mas nós somos 3.000 pessoas. Eu estou ansioso para trazer a missa do meio de semana à noite para aqui, para a igreja auxiliar. E depende só de que você possa se comprometer em querer receber Jesus na Eucaristia mais alguma vez na semana. E se você se esforçar, você consegue. É preciso que Jesus expresse o senhorio dele na nossa vida pastoral, no nosso serviço. Pelo serviço, colaboramos para fazer o reino de Deus crescer e tornar nossa comunidade ainda mais forte. E várias pessoas têm se disposto. Os coroinhas, as crianças, que são um grande exemplo para nós, saímos de 25 coroinhas para mais de 100. Crescemos na equipe de leitores, criamos a equipe de liturgia, vamos agora mais 50 novos mestres, triplicamos a equipe do dízimo e assim por diante. Muitos têm dado o sim a Deus para o serviço, o que tem tornado nossa comunidade mais dinâmica. Acrescentamos de 7 para 14 missas dominicais, mas não basta só o padre,
não teria condições de ter a missa se não tivesse pessoas para dar o suporte para que essas missas acontecessem. Mas ainda não temos nem um terço de nossa comunidade servindo a Deus, a igreja e aos irmãos. Permita que Jesus exerça o senhorio dele, também dispondo sua vida a serviço da comunidade. E por fim, quarto ponto que destaco, parece que é a última realidade a ser convertida na vida de um católico. Sabe qual é? A colaboração financeira. Ele começa a vir à missa, ele começa a rezar, mas colaborar financeiramente parece que é a última realidade a ser convertida. E para mostrar isso é bem simples. Não obstante tanta insistência minha, de 3.000 pessoas, 400 colaboram. Para mostrar como que é difícil o desprendimento e a colaboração. E não é Deus que precisa do nosso dinheiro de jeito nenhum. Iremos utilizar para dar mais conforto para nós mesmos, para rezarmos melhor, para exercermos nossas ações pastorais, modernizar o nosso centro pastoral. Precisamos reformá-lo, precisamos reformar o espaço novo, precisamos climatizar tantos espaços para nossas ações pastorais, precisamos crescer em várias de nossas comunidades. Então não é Deus que precisa do dinheiro, somos nós mesmos que com a consciência de generosidade, de colaborar, desenvolvemos a evangelização. Portanto, destaquei 4 aspectos aonde Jesus precisa expressar o reinado em nossa vida. Tudo em nossa vida precisa ser expressão do reinado e da presença dele. Tudo em nós precisa comunicar a presença de Deus. Como seria importante que vocês, cada um de vocês, eu, todos nós, aonde quer que estejamos, sejamos identificados como cristãos, como católicos, como discípulos de Jesus. Eu estou convencido desde que cheguei. Vamos impactar não só essa paróquia, vamos impactar esse município, quando dermos passos de conversão, quando dermos passos de mais proximidade com Deus. E esse não é só um trabalho meu, esse é um trabalho de cada um de nós, mudando a tua vida, cada um comprometido em mudar a tua vida, mudaremos a paróquia e impactaremos as pessoas. Que Jesus venha reinar sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a vida de nossa comunidade, assim seja.